Um curso em milagres. Capítulo 13. O mundo sem culpa. Tópico 3. O medo da redenção. 1. Podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo sem a necessidade de que o erguesses a tua consciência por ti mesmo. No entanto, há mais um obstáculo que interpuseste entre tu e a expiação. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo se o reconhecer. No entanto, em teu estado mental desordenado, não tens medo do medo. Não gostas dele, mas não é o teu desejo de atacar que realmente te amedronta. Não estás seriamente perturbado com a tua própria hostilidade. Tu a mantens escondida porque tem mais medo do que ela encobre. Poderias até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditasses que sem o ego acharias dentro de ti algo que te amedrontaria ainda mais. Tu não estás realmente com medo da crucificação. O teu terror real é a redenção. 2. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo. Pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e esse, o lugar que buscaste deixar. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Estarias disposto a olhar até mesmo para o teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus, se não acreditasses que ele te salva do amor. Pois esse desejo causou a separação e tu o protegeste, porque não queres que a separação seja curada. Reconheces que, removendo a nuvem escura que o obscurece, o teu amor pelo Pai iria impelir-te a responder ao seu chamado e dar um salto para o céu. Acreditas que o ataque é salvação, porque te impede isso. Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego, e muito mais forte do que ele jamais será, é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. 3. Honestamente, não é mais difícil para ti dizer eu amo do que eu odeio? Associas amor com fraqueza e ódio com força, e o teu próprio poder real te parece ser a tua real fraqueza. Pois não poderias controlar a tua alegre resposta ao chamado de amor se ouvisses, e todo o mundo que pensaste ter feito desapareceria. O Espírito Santo, então, parece estar atacando a tua fortaleza, pois queres deixar Deus de fora, e não é vontade de Deus ser excluído. 4. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo do seu amor, porque pensas que ele te esmagaria no nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste o mundo que Deus quer destruir, e amando-o como tu o amas, jogaria fora esse mundo. O que de fato farias? Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor. E quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que lá está escondido. E é isso que te assusta. 5. Podes aceitar a insanidade porque a fizeste, mas não podes aceitar o amor porque não o fizeste. Preferes ser um escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção.
A tua morte individual te parece mais valiosa do que a tua unicidade viva, pois o que te é dado não é tão valorizado quanto o que fizeste. Tens mais medo de Deus do que do ego. O amor não pode entrar onde não é bem-vindo, mas o ódio pode, pois entra por vontade própria e não se importa com a tua. 6. Tens que olhar para as tuas ilusões e não mantê-las escondidas, porque elas não se baseiam em um fundamento próprio, enquanto, estando ocultas, parecem fazê-lo e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousaram as outras, pois abaixo delas e permanecendo oculta estão elas, enquanto elas estão escondidas, está a mente amorosa que pensou tê-las feito na raiva. E a dor nessa mente é tão evidente quando é descoberta que a sua necessidade de cura não pode ser negada. Nenhum entre todos os truques e jogos que tu ofereces é capaz de curá-la, pois lá está a real crucificação do Filho de Deus. 7. E, no entanto, ele não é crucificado. Aqui está tanto a sua dor quanto a sua cura, pois a visão do Espírito Santo é misericordiosa e o seu remédio é rápido. Não escondas o sofrimento da sua vista, mas com contentamento traze-o a ele. Dispõe diante da sua eterna sanidade tudo o que está ferido em ti e permite que ele te cure. Não deixes nenhum ponto de dor escondido da sua luz e procura com cuidado em tua própria mente quaisquer pensamentos que possas ter medo de descobrir, pois ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam, que tenhas guardado para ferir-te e os limpará de sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. 8. Por baixo de toda a grandiosidade a qual dás tanto valor, está o teu pedido real de ajuda, pois chamas o teu Pai pedindo amor, assim como o teu Pai te chama para ele mesmo. Naquele lugar que escondeste, a tua vontade é apenas unir-te ao Pai em sua memória. Com amor, acharás esse lugar da verdade na medida em que o vires nos teus irmãos, pois embora eles possam enganar a si mesmos, como tu, anseiam pela clareza que estás nele. E percebendo darás boas-vindas a ela e ela será tua. Pois a grandeza é o direito do Filho de Deus e nenhuma ilusão pode satisfazê-lo ou salvá-lo do que ele é. Só o seu amor é real. E ele só ficará contente com a sua realidade. 9. Salva-o de suas ilusões para que possas aceitar a magnitude do teu Pai em paz e alegria. Mas não excluas ninguém do teu amor ou estarás escondendo um lugar escuro na tua mente onde o Espírito Santo não é bem-vindo. E assim estarás te excluindo do seu poder de cura, pois não oferecendo amor total, não serás completamente curado. A cura tem que ser tão completa quanto o medo, pois o amor não pode entrar onde existe uma mancha de medo para turvar as boas-vindas a ele. 10. Tu que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz até que pediste um favor especial, e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele, e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele nada mais compreendeu seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. 11. Em paz, ele não precisava de nada e não pedia nada. Em guerra, ele exigiu tudo e nada achava. Pois como poderia a gentileza do amor responder às suas exigências, exceto partindo em paz e retornando ao Pai? Se o filho não desejava permanecer em paz, ele não podia permanecer de modo algum, pois
Uma mente escura não pode viver na luz e tem que buscar um lugar de trevas onde possa acreditar que está onde não está. Deus não permitiu que isso acontecesse. Entretanto, tu exigiste que acontecesse e, por conseguinte, acreditaste que era assim. 12. Escolher um é tornar sozinho e, portanto, solitário. Deus não fez isso contigo. Seria ele capaz de te colocar à parte, conhecendo que a tua paz está na sua unicidade? Ele só te negou o teu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da sua criação. Tendo dado a ti a criação, ele não poderia tirá-la de ti. Ele só poderia responder ao teu pedido insano com uma resposta sã que viesse a habitar contigo na tua insanidade. E isso ele fez. Ninguém que ouça a sua resposta deixará de desistir da insanidade, pois a sua resposta é o ponto de referência, além das ilusões, do qual podes olhar para trás e vê-las como insanas. Apenas busca esse lugar e o acharás, pois o amor está em ti e te conduzirá até lá. Tópico 4. A função do tempo. 1. E agora, a razão pela qual tens medo desse curso deveria ser evidente. Pois esse é um curso sobre o amor, porque é sobre ti. Foi dito a ti que a tua função nesse mundo é curar, e a tua função no céu é criar. O ego ensina que a tua função na terra é a destruição, e que não tens nenhuma função no céu. Assim, ele quer destruir-te aqui e enterrar-te aqui, não te deixando nenhuma herança, exceto o pó, do qual pensa que tu foste feito. Na medida em que está razoavelmente satisfeito contigo, segundo seu próprio raciocínio, ele te oferece o esquecimento. Quando vem a ser abertamente selvagem, te oferece o inferno. 2. No entanto, para ti, nem o esquecimento e nem o inferno são tão inaceitáveis quanto o céu. A tua definição de céu e inferno é o esquecimento e pensas que o céu real é a maior ameaça que poderias experimentar. Pois inferno e esquecimento são ideias que inventaste e está inclinado a demonstrar a sua realidade para estabelecer a tua. Se a sua realidade é questionada, acreditas que a tua também o é, pois acreditas que o ataque é a tua realidade e que a tua destruição é a prova final do que estavas certo. 3. Nessas circunstâncias, não seria mais desejável ter estado errado, mesmo a parte do fato de que estavas errado? Embora talvez se pudesse argumentar que a morte sugere que houve vida, ninguém poderia alegar que ela prova que há vida. Mesmo a vida passada, que a morte poderia indicar, só poderia ter sido em vão. Se é nisso que ela termina e se é disso que ela precisa para provar que de alguma forma foi vida. Tu questionas o céu, mas isso não questionas. No entanto, poderias curar e ser curado se questionasses isso. E mesmo que não conheças o céu, não poderia ele ser mais desejável do que a morte? Tem sido tão seletivo no seu questionamento quanto na tua percepção. Uma mente aberta é mais honesta do que isso. 4. O ego tem uma estranha noção de tempo, e é com essa noção que poderias começar o teu questionamento. O ego investe maciçamente no passado e no final acredita que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo. Lembra-te de que a ênfase do que ele coloca na culpa lhe permite assegurar a própria continuidade, fazendo com que o futuro seja como o passado e assim evitando o presente. Através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos.
sem a intervenção do presente, pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro, interpretando o presente em termos passados. 5. O agora não tem qualquer significado para o ego. O presente apenas lembra a ele feridas passadas, e ele reage ao presente como se fosse o passado. O ego não pode tolerar a liberação do passado, e embora o passado já esteja acabado, o ego tenta preservar sua imagem respondendo como se ela estivesse presente. Ele dita as tuas reações àqueles que encontras no presente a partir de um ponto de referência passado, obscurecendo a sua realidade presente para ti. Com efeito, se seguires os ditames do ego, reagirás ao teu irmão como se ele fosse outra pessoa, e isso com certeza te impedirá de reconhecê-lo como ele é. E receberás mensagem do teu irmão saídas do teu próprio passado. Porque ao fazer com que ele seja real no presente, estás te proibindo de deixar que ele se vá. Assim, negas a ti mesmo a mensagem de liberação que todo irmão te oferece agora. 6. É precisamente das figuras sombrias do passado que tens que escapar. Elas não são reais e não têm nenhuma influência sobre ti, a não ser que as tragas contigo. Elas carregam as manchas de dor da tua mente, orientando-te para atacar no presente em vingança de um passado que já não existe. E essa decisão é uma decisão de dor futura. A não ser que aprendas que a dor passada é uma ilusão, estás escolhendo um futuro de ilusões e perdendo as muitas oportunidades que poderia achar de liberação no presente. O ego quer preservar os teus pesadelos e impedir-te de despertar e compreender que eles são o passado. Poderias reconhecer um encontro santo se o estás percebendo apenas como um encontro com o teu próprio passado? Pois não estarias te encontrando com ninguém, e o compartilhar da salvação que faz com que o encontro seja santo estaria excluído da tua vida. O Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo, e que o encontro é santo porque tu o és. O ego ensina que sempre encontra o teu passado, e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo, e o presente é sem significado. 7. É evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta à do ego. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneiras diametralmente opostas. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de se tornar a necessidade do tempo desnecessária. Ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas a sua função de ensinar, que é temporária por definição. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima de eternidade que esse mundo oferece. E na realidade do agora, sem passado ou futuro, que está o começo da apreciação da eternidade, pois só o agora está aqui e só o agora apresenta as oportunidades de encontros santos, dos quais se pode achar a salvação. 8. O ego, por outro lado, considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade, pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria, a continuidade do passado e do futuro. Sob a sua direção, é o único propósito que o ego percebe
no tempo, e ele abole o presente de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. A sua continuidade, portanto, iria manter-se no tempo, enquanto o Espírito Santo iria liberar-te do tempo. É a sua interpretação no meio da salvação que tens que aprender a aceitar. Se quiseres compartilhar da sua meta da salvação para ti. 9. Tu também irás interpretar a função do tempo do mesmo modo como interpretas a tua. Se aceitas a cura como tua função, no mundo do tempo, enfatizarás somente o aspecto do tempo no qual a cura pode ocorrer. A cura não pode ser realizada no passado. Ela tem que ser realizada no presente para liberar o futuro. Essa interpretação liga o futuro ao presente e estende o presente ao invés do passado. Mas se interpreta a tua função como destruição, perderás de vista o presente e apegar-se-ás ao passado para assegurar um futuro destrutivo. E o tempo será como tu o interpretas, pois por si mesmo ele não é nada.